aqueles que brilham. Namastê. Saudades, hein, minha filha? Saudades, não é, meu filho? Eu também estou com saudade de vocês. Saudade de entrar na sala de aula com uma vibe bem animada, colocar uma música e depois fazer vocês mergulharem na sociologia. Ai, quanta saudade, não é? Mas já que a gente não pode mais fazer isso lá presencialmente, que possamos fazer aqui agora, né, de forma virtual. Dá um stop nesse vídeo, pega uma música que você gosta, dá uns pulinhos e depois senta e pega o caderno que vai começar a nossa videoaula de revisão. Dessa vez, a gente vai ter uma videoaula que vai abordar o surgimento da sociologia e a Revolução Industrial, coisas que eu já trabalhei na sala de aula. Mais uma vez, eu quero que vocês lembrem a importância da história para a gente entender que todo sujeito tem contexto e eu preciso que você mergulhe na história. Portanto, mergulhem nas aulas que estão disponíveis aí dos nossos colegas professores, tá certo? Vamos então para a nossa videoaula. Então, como é que surgiu a sociologia? Qual a sua opinião sobre isso? Você já parou para pensar quantas coisas que a gente vive hoje que tem relação com o passado? Já pensaram nisso? Uma delas é a sociologia. Surge em algum ponto, assim, cai de paraquedas, professora? Não. A gente, na verdade, esse pensamento social, ele vem desde a Grécia Antiga, onde até Platão, com a República, outros filósofos também começaram a pensar, né, uma ideia de sociedade ideal. Era aquilo que era chamado de filosofia social, porque não era uma perspectiva de tentar entender o contexto social atual, mas de pensar ou idealizar uma sociedade melhor. Dá uma olhada aí nas aulas de filosofia também, viu? Vou fazer sempre esse link. Então, para gente que já trabalhou na sala de aula, a gente tem algumas perguntinhas que merecem respostas e ao longo dessa aula e da próxima a gente retorna para tentar trabalhá-las. Uma delas é de que maneira a organização do trabalho afeta a vida das pessoas. A gente sabe que muita gente migra, ou seja, deixa o seu lugar, quando observa que há uma oportunidade de trabalho num território distante, ou num estado diferente, numa outra região. Então as pessoas migram em busca de trabalho, não é? Porque o trabalho está relacionado com a sobrevivência. Como sistemas de trabalho resultam em certas distribuições de poder entre grupos de uma mesma sociedade? Já pensaram sobre isso? Sobre a ideia da desigualdade social? Quando surgiu essa desigualdade? Será que é coisa atual? Será que hoje em dia a gente é mais desigual socialmente? Essas questões que nos fazem pensar vão nos acompanhar durante todo o curso de Sociologia 2, já que é um curso voltado para entender as relações de trabalho e as relações no mundo do trabalho e suas dinâmicas. Eu estou lembrando que eu estou seguindo o nosso livro de Sociologia, o Sociologia Hoje. Por isso, se você conseguiu tê-lo, seria muito bom você revisar. Mas não se preocupe também, porque eu vou fazer um recorte de alguns pontos importantes e vou disponibilizar lá no Google Classroom, tá certo? Vamos seguindo. A questão continua como surgiu a sociologia. Nesse momento, eu quero que vocês retomem ao século XV para a gente explicar esse período de transição de uma sociedade que era feudal para uma sociedade capitalista. Veja, eu não vou tocar em detalhes desse contexto, eu apenas vou ilustrar pequenas coisas para que a gente perceba as transformações que aconteceram ao longo do tempo, que vão se ligar a novos interesses voltados para o comércio e ao mercado, e que vão formar o eixo central da nova sociedade capitalista que se estruturava. Assim, uma imagem que eu peguei lá do livro de vocês, Sociologia Hoje, é esta aqui, que é uma luminúria do século XV, fazia parte do livro de orações cotidiano dos italianos,
Então você tem aqui a ilustração, um povo que estava trabalhando na terra, porque a gente está falando de um período em que a base da economia era agrária. Mas observem que lá no fundo a gente tem aqui já o desenvolvimento de uma cidade, na época chamada de Burgos. Você tem o castelo feudal e você também tem essas marcações de um período de transição. É importante a gente perceber que é a partir do desenvolvimento dos burgos que o comércio vai ser fortalecido e entre eles o desenvolvimento daquilo que a gente chama de burgueses, os moradores dos burgos, que mais tarde são os mesmos que se tornam os capitalistas, os investidores na época da Revolução Industrial. Vamos adiantando aqui uma outra imagem interessante, marcando esse processo de transição, é essa daqui do século XIX, agora já no período da Revolução Industrial, né, ainda na primeira parte, é de 1830, onde o chão que a gente vê já é o chão da fábrica. E você tem mulheres trabalhando na indústria têxtil, né, essa aqui é uma fábrica de tecido, e você tem crianças também ocupando uma posição de trabalho dentro desse contexto, dentro desse cotidiano. Veja que é totalmente diferente, é uma realidade nova. Por isso que aquela pergunta, como o mercado de trabalho interfere nas nossas vidas? Olha aí, com o passar do tempo, rapidamente, você tem um novo contexto. Aqui, você sabe que o século XIX também é marcado pelo cientificismo, um período em que a ciência está aí para ajudar na produtividade, em melhores maquinários. Vamos ver lá na frente ainda um pouquinho mais. Seguindo uma outra imagem do livro de vocês, é essa aqui, mulheres ao jantar, né? Você observa que as mulheres estão parando aqui numa fonte e estão jantando. É isso mesmo, né? Jantando. Quer dizer, então, professora, que elas não estão em casa com as suas famílias, né? Jantando não. Elas estão fazendo um breve intervalo da fábrica, porque no século XIX, a gente sabe muito bem, até o início do século XX, que as mulheres trabalharam até 12, 16 horas, assim como os homens e as crianças estavam dentro dessas fábricas. Um outro detalhe que eu quero destacar é aqui esse céu, um céu cinza, né? Bem diferente daquele céu azul ou um céu não poluído. Você tem então um processo de poluição das cidades. A chaminé da fábrica, né, que era movida basicamente por carvão nessa época, então você tem todo um processo de transformação do cenário e do contexto social. Lembrando que nesse período da Revolução Industrial, a gente tem um processo de urbanização das cidades. Você teve o êxodo rural já no século XVII em diante, né, finalzinho do século XVI em diante, você tem essa transformação das cidades, as cidades vão crescendo em toda a Europa, principalmente na Inglaterra, e você tem aquilo que a gente chama da questão social. Com o aumento populacional, você não tem moradia para todos e não tem condições de saneamento, você tem um aumento da violência e você tem um aumento também da prostituição e da criminalidade. Então, os pensadores pararam e tentaram entender para onde vamos, né, dentro desse contexto. Qual o futuro que nos espera se continuarmos assim? Então, os ideólogos começam a sinalizar para a busca de uma ciência do social, ok? Vamos aqui apagar e adiantar mais um pouquinho com uma outra síntese para a gente pensar. Que eu quero que vocês entendam que a formação da sociologia é resultado direto dessa consolidação da sociedade capitalista. A sociologia dizem que é a ciência das crises, né? Ela nasce na modernidade justamente num contexto de crise social. Então ela tem relação direta com as necessidades históricas do momento. Nos séculos XVIII e XIX havia um processo de revolução acontecendo e era preciso compreender as transformações desse período. Ok? Vamos adiantando. Vamos agora ver transformações sociais relacionadas a esse período da Revolução Industrial. Bom, nesse momento do vídeo eu não vou aparecer,
mas lá na frente eu retomo, tá certo? Vou destacar aqui algumas informações que são mais importantes. As consequências da Revolução Industrial, na sua dimensão social, voltam-se para o entendimento de que o trabalho humano foi sendo substituído ou regrado pela máquina. O trabalhador, que anteriormente era dono das suas ferramentas e da matéria-prima, agora se torna, nesse contexto da revolução, apenas um operador de máquinas. Nada é dele. O ritmo da vida do trabalho deixou de ser determinado pelo ritmo da natureza. Olha que interessante. Se a gente recordar que durante o período do feudalismo e no seu finalzinho também, era a natureza que determinava a colheita e, portanto, o ritmo da vida desse trabalhador, agora você tem a produtividade, a produção e a máquina determinando o cotidiano desse trabalhador que já nem trabalha em casa, mas sim no chão da fábrica. Outro aspecto é o uso em grande quantidade da mão de obra infantil nas fábricas. A gente já viu isso. Assim como o êxodo rural, muita gente saiu do campo e passou a ir morar nas cidades. Daí que surge o processo de urbanização, na qual mencionei anteriormente também. Em relação à divisão social do trabalho, a gente tem que destacar que nesse momento duas classes são antagônicas ou estejam de lados contrários, né? Que são a burguesia, os burgueses, que eram os antigos moradores dos burgos, que acumularam capital e se tornaram então capitalistas, que eram os proprietários das fábricas, das máquinas, do comércio, da rede de transporte e dos bancos, e do outro lado o proletário, que essa palavra designa aquele que só tem controle sobre a sua prole, né, seus filhos, ele não tem quase, não tem mais nada, né? Essa é uma palavra do latim, né, de prole. E aqui embaixo você tem o trabalhador, né, da indústria, que ele vai viver apenas do salário que recebia do capitalista, ou seja, o proletário é esse sujeito que trabalha na indústria e que vive da venda da sua mão de obra. Ele não tem mais nada, ele vende a sua força de trabalho. Ok? Vamos seguindo aqui, vou apagar para o próximo slide. Aqui a gente tem parte também dessas consequências da revolução. No aspecto econômico, você já viu que houve o desenvolvimento do capitalismo. Vai acontecer o aumento da produção de mercadorias em menos tempo, então a produtividade, a aceleração das coisas, o aumento do lucro e da riqueza para os burgueses, maior concentração de renda na mão dos donos das indústrias e uma pauperização dos proletários e daqueles que moravam às margens, né, dessa sociedade industrial que vinha se desenvolvendo. Um aspecto positivo que a gente pode recortar é que é um período de grandes transformações técnicas e científicas. Você tem avanço nos sistemas de transportes, principalmente o ferroviário e o marítimo, tudo a vapor no primeiro momento, e depois você tem a Revolução Industrial na sua segunda e terceira fase, que vocês podem pesquisar. E depois você tem também o desenvolvimento de novas máquinas e tecnologias voltadas para a produção de bens de consumo. Vamos apagando aqui. Essa aqui são alguns marcadores que eu quero que vocês tenham em mente na hora de fazer a pesquisa. A pergunta como surgiu a sociologia, pelo menos no seu contexto histórico, já foi respondida. A origem da sociologia tem relação direta com uma história do capitalismo, do desenvolvimento industrial, cultural e político do século XIX. Em razão de quê? Em razão das necessidades de explicar as transformações ocorridas. No próximo slide, nós vamos entrar em contato com alguns autores. Vamos lá. Gatinhos e gatinhas, vejam que eu passei boa parte da aula falando da Revolução Industrial. Isso mostra a sua importância para o desenvolvimento da sociologia, ok? Na próxima aula, eu vou entrar na abordagem sobre os clássicos da sociologia. Alguns autores como Auguste Comte,
que é o pai da sociologia, e dele também deriva o termo positivismo, como Émile Durkheim, que escreveu as regras do método sociológico, Karl Marx, que trabalhou o Manifesto do Partido Comunista e fez uma reflexão muito importante sobre o capitalismo, Max Weber, que pensou a ética protestante, o espírito do capitalismo. Estes são os autores considerados os clássicos da sociologia, com os quais eu irei dar seguimento ao nosso conteúdo. Isso é tema já da próxima aula. Dessa maneira, chegamos ao final dessa videoaula. Eu espero que vocês leiam o material de apoio que foi baseado no seu livro, o livro Sociologia Hoje, e respondam o questionário. É isso, missão cumprida, namastê, gratidão imensa, brilhem e até o próximo encontro. Bye!